Muito boa noite a todos. É com um imenso prazer que a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos recebe o candidato a prefeito, engenheiro Sacomano, para a sua apresentação nas nossas dependências. Essas apresentações são feitas a cada candidato por vez. As mesmas perguntas são feitas, o candidato tem 1 hora para responder as 7 perguntas, depois mais meia hora para explanações ou perguntas da plateia. As perguntas são as mesmas para todos os candidatos, e a gente estabeleceu essas regras. Para a abertura dos trabalhos, eu convido o arquiteto Reginaldo Peronti. Boa noite a todos, boa noite a todas. Muito boa noite, meu amigo, engenheiro Sacomano. Muito obrigado pela presença, de aceitar o convite. Para a gente é uma honra tê-lo aqui na sua casa. E, bom, nós assim estamos satisfeitíssimos com essa sabatina. Tivemos aqui praticamente todos os candidatos e como está sendo gravado e disponibilizado na internet, todas as palestras, temos certeza que nossos associados, vendo todos esses vídeos, né, poderão escolher com mais à vontade os candidatos. E eu tenho certeza que, assim como os outros, o Sacomano também vai ter muita coisa boa para passar para a gente. Então, uma boa sabatina. Obrigado. Obrigado, Renan. E eu gostaria de dizer que nós temos uma necessidade, mais do que qualquer questão, nós temos uma necessidade hoje de firmar um compromisso com a Associação dos Engenheiros, que eu já venho sinalizando nas minhas propostas de trabalho, e hoje, então, eu espero consagrar aqui o compromisso que eu tenho manifestado com alguns colegas, e eu vou explicar durante o transcorrer dessa sabatina por que nós temos que trabalhar juntos na Prefeitura de São Carlos. Muito bem. Então, dando início às perguntas elaboradas pela associação, são 18 horas e 55 minutos. Número 1. Quais os pontos positivos e negativos do sistema viário de São Carlos? Quais são as suas propostas? Evidentemente, quando você trabalha com uma situação como essa, com um cenário como esse, a respeito do trânsito de São Carlos, da questão viária de São Carlos, você tem que levar em conta algum pressuposto que antecede a questão do tráfego. Nós temos, então, que considerar que o consumo das cidades do interior do estado de São Paulo superou a questão de 90 dias atrás, superou o consumo das cidades da Grande São Paulo. Essa queda, essa subida no consumo, ela se deu com um ângulo maior do que a subida nas capitais, numa época em que a economia estava, se não crescente, pelo menos estabilizada. Dessa forma, nós temos que acreditar que nós estamos numa situação já visível e perceptível de aproximação de consumo, de oferta para esse consumo em relação a outras cidades que estão, por acaso, em estados diferentes do estado de São Paulo. Aqui nós tivemos recentemente a inauguração de uma loja chamada Ravan, onde eu estive recentemente verificando as instalações, olhando, porque me despertou curiosidade. Então, conversei muito com as pessoas que são originárias de Santa Catarina, e nós tivemos também o anúncio de um hotel em São Carlos, de grande porte, que é da rede Blue
tri, famosa no Brasil. Esses dois eventos, na verdade, antes de ser comemorado com euforia como uma matéria política, ela deve ser olhada com preocupação, porque ela marca exatamente a antecipação de fenômenos que nós vamos ter em São Carlos relativamente ao aumento do volume de consumo. Então, a economia ela vai bater diretamente na questão da ordenação da cidade. Não dá mais para que a gente possa projetar uma cidade de forma amadora. E é o que tem acontecido, infelizmente, em todo o país. Nós temos amadorismo na capital paulista, nós temos amadorismo em cidades de 20 mil habitantes. Por quê? Porque o cenário, ele não é um cenário local. Se São Carlos é uma cidade que pensa local para o atingimento global, o global também pensa em São Carlos. E nós vamos ter problemas na nossa capacidade viária de grande monta. Nós vamos ter problemas de metrópole. São Carlos vai ter problema devido exatamente a esse aumento vertiginoso do consumo. Eu vos falo, tem muito carro, mas por que tem carro? Porque tem gente que compra carro. Embora tenha estímulos, embora tenha outros tipos de questões envolvidas aí, nós temos, sim, um aquecimento da economia de São Carlos significativo e que tem que ser analisado de forma em parte. Nós temos que fatorar esta questão para poder, então, começar a pensar na questão viária de São Carlos. E eu estou colocando como pressuposto fundamental também, agora de nível local, por isso que eu vou ter que rever o plano diretor, eu vou precisar da Associação dos Engenheiros, estou propondo a retirada dos trilhos da ferrovia como uma obra impactante e uma obra de modificação da formatação de São Carlos. Por que eu estou fazendo essa afirmação? É a única obra possível, factível e execuível, porque ela está sendo realizada agora, no momento, em 52 cidades do Brasil, concomitantemente, e todas elas, a maioria delas patrocinada pelo Ministério das Cidades, pelo DENIT, em consonância com as empresas que estão hoje explorando o serviço de trens. Então, vocês estão percebendo que o trem está começando a ser falado novamente. E, quando eu fiz a proposta da retirada dos trilhos, eu recebi uma pergunta dizendo assim, por que você não propõe, ao invés de retirar os trilhos, não propõe a utilização deles para trem de passageiro? Então, a resposta, claro, numa casa de engenharia, nós sabemos todos que é totalmente inadequada, é uma linha que não tem nem rampa, nem curvas horizontais, que possam permitir um trem de média velocidade. Nós lembro que a Paulista corria a 85 km por hora e era considerado um fenômeno nacional. Agora, um trem que corra menos do que de passageiros intermunicipal, que corra numa velocidade dessa, é inviável. Além do mais, os trens hoje são mais leves, não aceitam mais locomotivas de grande porte, e como nós sabemos, toda o nosso cabeamento elétrico foi retirado pela concessionária, e esse cabeamento elétrico não está depositado nas contas do Estado. Então, o retorno do trem de passageiro por essa linha é inviável. Por outro lado, ela separa de uma forma radical a cidade, ela se divide ao meio. E qual é o fundamental na questão viária? A questão viária não fala só da fluidez do tráfego. Ela, de uma certa forma, ela fala em valorização de terreno, agregação de valor à cidade. Eu tenho discutido com o presidente dessa casa essa questão, evidentemente não neste fórum, em fórum
separado daqui, essa questão da valorização do terreno, da terra local, que desde 2003, ela foi regulamentada em 2001 por lei, ela foi regulamentada na Constituição, depois ela foi regulamentada em 2001 e 2003 ganha, então, o Ministério das Cidades, com a função social da terra. Mas a função social da terra não é só a função de distribuir terra para pobre, porque também esse pensamento é um pensamento equivocado. A função social da terra é que ela não perca o valor dela. Então, eu tenho usado essa questão da ferrovia, porque, numa visita que eu fiz a Brasília, todas as perspectivas são viáveis, já existe cidade tirando, e eu estive na cidade de Marília para verificar o sistema de retirada do trem de carga da cidade, pelo método lá que eles fizeram, DENIT, junto com a ALL. Então, na verdade, o sistema viário ele remete para problemas de natureza diferente. E eu estou começando a entrar no mérito, por isso que eu dou muita questão para esta questão, porque eu preciso me posicionar aqui na Associação dos Engenheiros, porque eu não vou recrutar uma pessoa da Associação dos Engenheiros. Eu vou recrutar a Associação dos Engenheiros. É a única entidade que me chamou a atenção que não tem convênio com a Prefeitura. Eu já trabalhei com a Associação dos Engenheiros por um tempo, e depois eu digo como. Então, eu digo o seguinte, eu vou recrutar a Associação dos Engenheiros mediante convênio, mas eu não vou parar só aí. Como eu disse ontem perante os industriais, os comerciantes e a OAB, eu preciso que elas me indiquem pessoas para que eu possa, por exemplo, ter uma administração baseada na legalidade. A OAB que me oriente. Eu não quero, nesse quadrante da minha vida, dar trombada com nenhum problema de ordem ética, moral, principalmente ordem legal. Então, eu preciso fazer uma cidade legislada rigorosamente. Então, eu preciso que a OAB me indique uma pessoa, me indique pessoas, eu preciso negociar com eles qual é o nível de relacionamento e qual é o canal que isso vai se dar. Da mesma forma com os industriais, que foram praticamente abandonados aqui na cidade, e também com os comerciantes da cidade, para que eu possa decidir, inclusive, quando eu começo e quando eu termino uma obra, como que eu planejo a questão do comércio, como que eu alavanco o comércio da cidade, como eu transformo o nosso comércio em dinheiro exógeno, dinheiro que venha de fora. É possível fazer isso. Então, por isso que eu digo que eu estou me alongando um pouco nessa questão viária, pelo seguinte motivo. Imaginem os senhores, que já são sabedores dessa questão, a rotatória do Cristo, por exemplo, ela tem, hoje, uma dificuldade absolutamente simplória de ver. Ela vai entrar em colapso dentro de algum tempo, se permanecer o vazio urbano que tem em torno dela, da rotatória. Porque se começar a construir na rotatória, em torno da rotatória, seja ele edificações de natureza comercial ou residencial, nós vamos ter um empacotamento e um travamento do fluxo de veículos pela rotatória. Então, é por isso que eu digo que nós temos agora que ter soluções de metrópole. Não tem como escapar disso. Tanto a retirada dos trilhos vai exigir de nós um pensamento muito forte na questão da urbanização daquela área, do aproveitamento daquela área, como também na interligação econômica e social com Vila Prado e as demais áreas que ficam, vamos dizer assim, do lado de lá da linha. Então, não existe a possibilidade nenhuma de uma cidade conviver com uma área importantíssima que fique do lado de lá da linha. Você não pode delimitar território. Ao contrário, você tem que desafogar território. Então, veja bem, eu estou falando isso porque tudo que eu fiz
no meu projeto de governo, ele é factível, ele é exequível, ele é fisicamente execuível, porque já existem outras experiências fora daqui. A rotatória do Cristo, numa primeira instância, ela pode, sim, ser resolvida com a instalação de semáforos sincronizados. Ela melhoraria a fluência ali, a fluidez do tráfego, de tal sorte que você poderia aí gastar 1, 2 anos. Eu estou falando isso sem edificação nenhuma. Se aquele projeto que está em discussão de uma empreendedora de São Carlos for posto em funcionamento dentro de 2, 3 anos, nós teremos, na inauguração desse projeto habitacional, nós teremos o afogamento total da rotatória do Cristo. Sem dúvida nenhuma. É apenas uma questão de observação de fluxo de tráfego. A segunda questão é o seguinte: nós não temos informação no âmbito público municipal dos grandes congestionamentos da cidade. Nós temos na escola de engenharia. A escola de engenharia tem alguns pontos. Só que o dinamismo desses pontos ele não está registrado. Eu passei por uma experiência ontem extremamente curiosa. Eu vim de São Paulo para São Carlos ontem de uma maneira muito rápida, como quase nunca imaginava, porque eu passei pela Marginal Tietê muito rapidamente, passei pelas avenidas de São Paulo e tudo. Mas quando eu cheguei aqui em São Carlos, eu entrei aí na antiga escola de Direito, quando eu fui me aproximando, eu moro na Vila Neri, bem próximo da escola Oca. Ali ontem coincidiu a saída da Oca, mais o fluxo de carros do horário de pico, e eu demorei 25 minutos para chegar na minha casa, que fica a 200 metros da Oca. Então, veja só, é um ponto que não está marcado ali como sendo um gargalo viário. Agora, imagine se eu tenho talento, sozinho, para desamarrar esses nós. Se a Associação dos Engenheiros não se integrar e se entregar comigo na solução desse problema, esse problema vai ficar, ele pode ser resolvido, mas ele vai ficar meio capenga. Então, eu preciso colocar não só o departamento de arquitetura, o departamento de transporte, mas eu quero a contribuição da Associação dos Engenheiros. É o pessoal que está pegando no breu ali, dia a dia, que conhece isso, conhece aquilo. Agora, então, esse compromisso público, ele é muito importante que seja dito desta forma. A Associação dos Engenheiros vai ser contemplada com um convênio. Ele não tem esse convênio, nós vamos conveniar, principalmente também por uma questão de habitação popular, que eu já vou falar, mas para que fique vinculado e para que eu possa ter uma parceria, porque a parceria demanda responsabilidade minha, como prefeito, e demanda responsabilidade da associação como entidade que tem um peso muito grande na cidade, mas não tem um peso na condução da coisa pública na cidade. Não tem. Infelizmente, como eu disse, eu sou da casa, não tem. Essa queixa nós já temos de muito tempo. Eu gostaria de deixar aqui registrado, uma vez que está gravando, nós vamos fazer essa colocação. Então, mas, ao lado disso, nós temos que ter um número maior de profissionais engenheiros trabalhando no serviço público. Nós temos que ter pelo menos 120. O que tem é pouco, tanto na administração pública direta e indireta. Nós temos que ultrapassar o número 100 para chegar em 120 para ficar bom entre engenheiros e arquitetos, para que a gente possa ter uma solução viável para a questão viária de São Carlos, que é complexa, ela está muito infartada, porque ela tem locais, por exemplo, Santa Casa,
Quem é que vai ter autoridade que não tem comprometimento político, por exemplo, para resolver hoje o problema do Jardim, onde fica a Estância Suíça? Será que a Estância Suíça vai ficar, o antigo hotel vai ficar uma terra de ninguém? Nunca mais vai ter solução para nada? Enquanto isso, o bairro pode correr o risco de se deteriorar. Nós precisamos conversar muito. Por quê? Porque aquele local vale dinheiro. Nós não podemos perder dinheiro. A prefeitura não pode deixar que isso aconteça, porque, na verdade, quando você movimenta esse mercado, o meio circulante aumenta e a cidade tem mais possibilidades. É pensando nesse conceito é que eu estou propondo o meu plano viário. Evidentemente, ele só será amarrado e entrará em execução depois que ele passar pelo crivo do convênio e pelo meu interlocutor com a Associação dos Engenheiros, indicado pela Associação dos Engenheiros. Indicado. Eu não vou pedir para fulano de tal vir para cá. A associação vai ter a responsabilidade de me indicar nome ou nomes. Vamos abrir espaço para que isso aconteça, evidentemente baseado sempre na ética, no talento e por aí por diante. Tá bom, Márcio? Lembrando que as perguntas ficarão para o final. Eu mesmo estou louco para fazer pergunta aqui. De acordo com a Lei Federal 11.888 de 2008, que assegura assistência técnica pública e gratuita às famílias de baixa renda, os municípios poderão receber recursos da União mediante convênio. O seu governo pretende celebrar referido convênio? Eu tive a satisfação de talvez ser um dos pioneiros, eu diria pioneiro no Brasil, de ter utilizado um convênio com a Associação dos Engenheiros para assinatura de plantas populares que hoje compõem o São Carlos 1 e 2. A Associação dos Engenheiros, conveniada com a Proab, naquela ocasião, que ela tinha essa autonomia, ela acordou com a Associação dos Engenheiros que eu entregaria lotes urbanizados com asfalto, energia elétrica, água e esgoto. E a Associação dos Engenheiros me propôs 4 plantas à disposição de quem adquiria o terreno. A gente chamou aquilo de lotes urbanizados. Esses lotes urbanizados, a construção dessa habitação ficaria por conta da família. Tudo isso foi negociado e a Associação dos Engenheiros, através de uma remuneração, assinava as plantas e fazia uma vistoria. A vistoria era compartilhada. O engenheiro que assinava uma planta, ele poderia, sim, aconselhar a construção da casa e fazer um aconselhamento. A Proab tinha, naquela ocasião, o engenheiro José Maria Cândido, que era o preposto da Proab no acompanhamento dessas construções. Isso foi feito na época da presidência do Carlito, do Carlos Martins, né? E nós tivemos o maior sucesso na construção de um bairro da cidade de São Carlos que ficou extremamente bem feito. Porque 4 casas deram uma variabilidade, não ficou... Ela perdeu aquela questão que nós... Naquele tempo, a Escola de Engenharia tinha o projeto Christopher Alexander. Eu acho que o Reginaldo se lembra. O projeto Christopher Alexander advogava, entre outras coisas, que a moradia teria que ter 13 metros de largura, para ela poder perder a questão da vizinhança sufocante. Eu traduzi o texto e sei que o texto chamava de vizinhança sufocante. Eles alegavam, então, o Christopher Alexander, o arquiteto que fez esse projeto, que o vizinho tinha uma relação promíscua com a outra
porque não que a promiscuidade fosse da natureza do morador. A promiscuidade era da natureza da edificação. Você tinha acesso visual à casa do vizinho, você ouvia as pessoas, você retirava das pessoas o sagrado direito de você permanecer dentro do seu lar. E o Christopher Alexander alegava o seguinte: é na casa, é no lar que é reposto o tecido social. Ele puxou a questão da moradia para uma questão sociológica e avançou nessa questão. Por uma razão que eu até nem lembro direito qual foi a origem, a Escola de Engenharia, através da professora Julieta Martinelli, construiu e propôs a construção de um conjunto denominado Christopher Alexander, que é um dos números de São Carlos lá, e que seria basicamente direcionados a funcionários da USP, que, no final das contas, isso não acabou prevalecendo, e foi outro projeto de extraordinário sucesso. Eu me lembro que eu vim com os projetos na minha mão, discuti com a Associação dos Engenheiros, todas as questões colocadas naquele projeto foram novamente avaliadas pela Associação dos Engenheiros através de convênio com a Proab. E está lá hoje, de pé, funcionando, é um bairro muito bonito, perdeu aquela característica de afogamento das pessoas, como tem, por exemplo, no São Carlos 8, onde tem até esgoto a céu aberto. E isso aí é comprovado, é fácil de ver, porque é perto daqui. Então, claro, nós vamos ter assistência técnica da Associação dos Engenheiros. É a única entidade da cidade agrupada que pode me dar uma RT. Então, eu vou construir somente através desse convênio. Claro que nós temos que fazer ajustes para nossa casa, a nossa vida, e teremos que ter também ajustes para CDHU e tal. E, por falar em CDHU, nós todos sabemos que hoje o conjunto habitacional do CDHU está em crise, porque essa crise ela é resultante da crise perene entre o Estado de São Paulo e a Prefeitura de São Carlos, o governo de São Paulo e a Prefeitura de São Carlos, e aí com o governo federal pendendo para outro lado, mas esse é outro assunto, eu discuto posteriormente. Está certo, professor? A terceira pergunta: quais os pontos positivos e negativos da seção do plano diretor que trata da zona agrícola? Quais são as suas propostas? Eu tenho que mencionar aqui que a zona agrícola de São Carlos, ela tem uma produção de agricultura familiar, mas quando a prefeitura trata da questão agrícola, ela tem que tratar o que é o conceito do tratamento agrícola. Nós temos que ter segurança alimentar para as pessoas que a prefeitura atende, basicamente, para merenda escolar e talvez até uma possibilidade de ampliação desse serviço. Sobre a questão da segurança alimentar, eu voltei hoje a um texto que eu trouxe do Japão, e o Japão tem uma política absolutamente liberal, extremamente planejada, e ela não abre mão de ter posse de todo o arroz produzido no Japão, e ela tem também o controle de todo o pescado nacional. Por quê? Porque existe como pano de fundo a seguinte questão: o arroz é tão importante na segurança alimentar da população japonesa que não pode entrar nenhum grão de arroz importado, porque o governo tem que ter estoque regulador, e ele está conseguindo manter isso há muito tempo e vai continuar mantendo, com esforço grande de tecnologia, e assim também como o pescado, que formam a estrutura básica da alimentação japonesa.
O que tem que procurar o prefeito que trabalha com a questão agrícola? Ele tem que procurar, em primeira instância, examinar a questão fiscal da agricultura, examinar se na sua região não há trabalho escravo, se na sua região não estão ocorrendo situações de ilegalidade e, basicamente, prestar atenção na questão da segurança alimentar, que lhe é competência. Então, nós temos um plano para o fornecimento de alimentação para crianças, desde do berço até a idade em que a prefeitura vá tomar conta dela. Por que eu digo isso? Porque em São Carlos a criança é responsabilidade da prefeitura até a idade de 6 anos e a partir daí ela vai para o segundo grau. Por favor, eu ainda sou do tempo do ginásio, do científico. Mirlene, é o básico, maternal, a creche, para a escolinha e vai até a 4ª série. Veja bem, então, nesta idade, a prefeitura tem que ter segurança alimentar. E eu tenho até uma surpresa para dizer para vocês aqui, porque eu fiz uma comparação entre quanto custa uma criança no bercinho ainda, recém-nascido, quanto custa uma criança para a prefeitura e quanto custa uma criança, por exemplo, para a instituição denominada Nosso Lar. Por R$270, o Nosso Lar cuida de uma criança. Quem quiser ir ver qual é a qualidade do serviço que o Nosso Lar presta para a criança, vai ficar emocionado. Vai ficar emocionado. É uma qualidade muito parecida com a qualidade municipal. Você sabe quanto custa uma criança numa creche municipal? Custa mais de R$650. A gente vê coisas desse tipo e, na condição de engenheiro que lida com fluxo de caixa escasso, você tem um certo problema aí, de ver como que você supre as 1.800 vagas de criança que você tem e dê a eles saúde e alimentar bem. Porque até 3 anos de idade a criança ela constrói o adulto. O alimento é fundamental nessa questão. O subnutrido pode ser a pessoa que amanhã não consegue resolver um problema de matemática. Isso não tem nenhuma restrição para falar essa questão, mas nós temos hoje, sim, no cinturão da cidade, um problema muito grande com alimento. E nós precisamos tomar conta, nós precisamos ver como que esse alimento se produz, como que os hortifruti e granjeiros estão chegando. Por que São Carlos não tem um entreposto de venda de alimento, como tem em todas as cidades? Araraquara tem, Campinas tem. Agora São Carlos criou pequenas feiras, mas não são suficientes. Você teria que ter um entreposto para poder negociar alimento a um custo menor e a um preço menor. Então, esse é o nosso pensamento básico, Márcio, para a questão da zona rural de São Carlos, que certamente eu, mais do que nunca, vou precisar dos agrônomos dessa instituição para que eu possa dar uma solução correta para esse problema. Nada nesta área passa que não seja de conhecimento do convênio e que não seja do conhecimento do interlocutor da Associação dos Engenheiros. Como isso vai ser uma questão pública, todos nós estaremos amarrados num triângulo, eu, prefeito, associação e a população da cidade. Vamos à 4ª pergunta. Em sua opinião, qual a importância da nomeação de profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia
nas secretarias, autarquias e empresas públicas afins. Associação que vai decidir isso aí. Da minha parte, eu confesso para vocês que estou sentindo a falta de engenheiros na administração municipal. Porque, veja bem, nós temos, vamos fazer um rebatimento desta pergunta para a questão da saúde. Hoje em São Carlos tem algo em torno de 400 médicos, para mais ou para menos, um pouco mais, um pouco menos. Esses 400 médicos, grande maioria deles trabalham para o SUS, que, consequentemente, trabalham para a cidade. Fora aqueles profissionais que trabalham em posto de saúde, fora aqueles profissionais que dão plantão e uma série de coisas. Esses profissionais médicos são fundamentais para que a saúde seja levada em conta. Aí junta-se a isso aí os profissionais odontólogos, os enfermeiros padrão, aqueles que cumprem serviço no serviço da saúde, de saúde da família. Agora, nunca foi pensado, Márcio, nunca foi equacionado uma cidade que é basicamente física, com profissionais de engenharia. Nunca foi pensado. A saúde física da cidade, ela tem que ter uma resposta desse tipo. Então, por exemplo, eu falei aqui da rotatória do Cristo, falamos aqui de outros gargalos da cidade, a questão das desapropriações, a questão das plantas da cidade. Então, eu peço para vocês me esclarecerem o seguinte: como que o profissional engenheiro, agrônomo, arquiteto, pode fazer parte deste agrupamento profissional que vai cuidar da saúde física da cidade? Será que são os engenheiros dos projetos que vêm de fora para cá? Antes de você comprar um projeto, será que ele não pode passar pelo crivo do convênio? Ele não pode passar pelo crivo do profissional? Ou ele tem que passar? Então, veja bem, essa é uma discussão que nós colocamos da seguinte maneira: tudo o que for de engenharia está dentro do convênio. Tudo que for de engenharia está dentro da minha relação com o interlocutor profissional da AEASC. Quem define o número de engenheiros, quem define o que deve ser ocupado é o convênio, é o grupo que define. É uma nova maneira de gerenciar. Agora, então, você vai falar, Sacomano, você está fazendo demagogia. Você está muito condescendente com os engenheiros e tal. Não existe uma cidade na Europa que não funcione dessa forma. Nenhuma. Nenhuma. Quem toma conta do serviço autônomo de água, de todas as cidades que eu conheço dos países desenvolvidos, é um engenheiro especialista. É um engenheiro que toma conta, não é um partido político. Não dá para você acreditar, não dá para você dormir com uma situação tão aberrante como essa que eu estou mencionando. Transformar o Serviço Autônomo de Água e Esgoto num diretório. E eu digo isso com toda a tranquilidade diante da Câmara que está me gravando aqui. Assim como também não é possível você aceitar indicação parental, indicação de natureza, vamos dizer assim, vamos englobar isso num termo de natureza fisiológica. Eu preciso de competência, eu preciso de transparência. Como que eu consigo fazer isso? Só eu consigo fazer isso. Pelo seguinte motivo: porque eu sou sozinho, um partido pequeno, cuja oportunidade para mudar São Carlos surgiu agora em 2012. Caso contrário, nós vamos ter que fazer uma grande repartição do poder, vai ser fragmentado, a Associação dos Engenheiros vai ficar afastada, alguns poderão ser chamados, mas não serão chamados com este compromisso.
Esse compromisso é um compromisso severo, forte, e eu não vou poder fugir disso, nem vocês vão poder fugir de mim, nem fugir da população. Então, Márcio, é isso que eu digo. A resposta para essa questão, ela está muito mais na mão da associação nesta proposta, nesta proposição, do que na minha propriamente dita. Este vai ser o foco do meu governo. Como eu tenho dito, nós temos hoje na prefeitura cerca de 430 a 500 cargos de confiança, né? Eu tenho a impressão que aí eu vou fazer uma administração mais enxuta, esse número deverá diminuir de alguma forma, mas o número de engenheiro vai aumentar. Por quê? Eu acredito, pela minha prática pessoal, até pela minha conduta ética, eu acho que o engenheiro tem um diferencial importante para ser considerado nessa hora do país. Eu acredito que eu só posso ganhar lucidez, ou seja, eu só posso jogar luz nos problemas se eu tiver competência do meu lado, se eu tiver lanterna. Então eu sei confiar no Silvio, sei confiar nele, sei confiar no Reginaldo. São as minhas lanternas, eu preciso iluminar o caminho, iluminar o problema. Não estou falando isso de maneira piegas, não. Eu estou falando isso porque eu analisei todas as questões relacionadas com o serviço de engenharia. Nós estamos falando em sustentabilidade, produção mais limpa. Nós precisamos de engenheiro para trabalhar nesse sistema bendito de coleta de lixo, para que eles apresentem as soluções. As soluções estão no âmbito da engenharia ambiental, estão no âmbito de mecanismos que possam carregar esse lixo recolhido. Sorocaba mecanizou todo o recolhimento do lixo, saltou de 4% para 28% do total e vai crescendo cada vez mais, porque é uma cultura que está se esparramando. Quem toma conta? Eu já encontrei pelo menos 4 engenheiros diferentes cada vez que eu vou lá. Rigorosamente controlado. Rigorosamente controlado. O pessoal põe o pé na rua, a botina na rua e vai lá. Também tem outra coisa. Eu acho que o engenheiro ele tem uma proximidade com a solução muito maior do que qualquer outra categoria profissional. Eu costumo dizer que, quando eu trabalhava na ferrovia, eu tinha um caderno de encargo que me obrigava a sair todo dia para cumprir determinadas tarefas. Então, eu tenho a impressão que esse fato do engenheiro ser mais colocado, né? Qualquer propaganda que você vê de um grande empreendimento, tem uma planta aberta, um cara com um capacete fazendo assim com o dedo. Essa é a clássica visão do engenheiro, aquele que está na obra. É evidente que também tem, seria idiota não dizer também que as grandes concepções de projeto. Mas essa é a visão que eu tenho. Porque a cidade ela está sempre discutindo o seu físico. Se você tem muita criança, você precisa de creche, construir creche, lá. Você tem reformas para fazer, você tem manutenção para fazer. Quem que faz um planejamento de manutenção da cidade? Precisamos pensar como metrópole. Não podemos mais ter visão de aldeia. A visão de aldeia persistiu e persiste até agora, mas isso precisa mudar, porque nós somos competitivos, as cidades estão competindo entre si, e nós sabemos que numa competição você pode perder muito, e aí está uma situação que a gente precisa ficar muito atento. Nós estamos na 5ª pergunta e ainda nós temos 20 minutos para terminar. Quais os pontos positivos e negativos em relação à expansão urbana? Quais são as suas propostas? A proposta de expansão urbana, eu vou dar um exemplo prático para ver se eu condiciono aquela primeira proposta que eu fiz quando eu disse que
você precisa ter um princípio geral de agregação de valor. Durante tempo, eu acompanhei os loteamentos do Dama. Durante algum tempo, primeiro porque tive contato pessoal com o agrupamento do Dama, e eu pude registrar o seguinte: em São Carlos, os conjuntos habitacionais, mais o campo de golfe, mais o parque tecnológico, enfim, o empreendimento Dama deu para São Carlos uma agregação de valor à terra de uma forma, digamos assim, vertiginosa. Mas não foi só isso. Ela deu oportunidade, e eu uma vez falei isso para o Reginaldo lá atrás. Falei, Reginaldo, o Parque Faber, todos esses projetos, os condomínios fechados e os loteamentos que foram feitos, redirecionaram a arquitetura da cidade. Aí eu me lembrava com ele de uma exposição que teve no Café Cancún, né, aqui da cidade, onde o Reginaldo, inclusive, fez a apresentação de um projeto. Reestruturou, inclusive reencaminhou a arquitetura da cidade. Isso talvez fosse uma questão que pouca gente pudesse falar, pouca gente pudesse chamar de irrelevante, mas não. Veja que existe uma sofisticação da cidade que acompanhou esse movimento econômico representado pelos loteamentos. E, na ocasião que eu fiz a contabilidade, que corria o ano de 2010, tinha no parque, no Faber 2, estavam trabalhando ao mesmo tempo 753, que nós conseguimos contar, 753 pedreiros e serventes. Já tinha no parque, do Dama 2, em torno de 480 funcionários que trabalhavam nas casas, né? As domésticas que trabalhavam nas casas, e a gente fazia contabilidade no portão de entrada na manhã. Aí eu fui lá com o Eugênio e comecei a especular, Eugênio, a respeito de todos os números do Dama. Quando ele me apresentou, eu fiquei absolutamente surpreso. Era um território produtivo de grande porte e que não vai parar. Não vai parar, porque ele tende a acompanhar essa questão que eu disse do consumo da cidade, se nós tomarmos conta das questões endógenas. Porque o que é, na minha concepção, uma questão exógena? São os estudantes da USP, da Federal, que trazem dinheiro para São Carlos e movimentam o capital de giro interno. Esse é um dinheiro exógeno, dinheiro bom. É o dinheiro que faz o capital de giro. Porque eu não posso ficar esgotando o dinheiro endógeno em mais empreendimentos. Nós temos que prestar atenção que nesse dia que eu fui na Ravan, 75% ou a 80% do comércio da Ravan são de passantes da rodovia, não são do público de São Carlos. E a Ravan é uma empresa de Santa Catarina. Ela terá aqui um movimento de retirada endógena. E falar a exogenia do dinheiro em Santa Catarina. Certamente ela vai ter a remuneração de 200 pessoas, e esse dinheiro, então, será a ativação da economia local, o aquecimento da economia local será medido por essa massa salarial. Essas questões são fundamentais para você delimitar, para você fazer com que a expansão urbana se consagre. Para isso, veja bem, por que eu estou insistindo no ponto da revisão do plano diretor? Eu já estava, há algum tempo atrás, preocupado com o plano diretor ser concebido sem a retirada dos trilhos, sem uma mexida profunda no sistema viário
por exemplo, que contemple uma solução definitiva para a rotatória do Cristo. São apenas 2 pontos. Então, quando cair na mão de qualquer um, se a pessoa não levar em conta essas 2 questões, o plano diretor já é morto, já nasce morto. Tá certo? Então, isso daí é uma questão fundamental. A expansão urbana de São Carlos ela está se dando por investimentos locais. Você pode considerar, por exemplo, hoje o prédio alto como uma forma de expansão urbana. E ela também é uma forma mercadológica da habitação. O conjunto Zavaglia é uma forma de expansão urbana, na minha opinião, eu não sei qual é o critério, mas todos nós sabemos que para você construir um conjunto habitacional daquela monta, naquela distância, você vai ter que levar água, luz, esgoto. Ele acaba se tornando caro. Não é só aquilo que a pessoa paga por mês lá por Minha Casa Minha Vida. Fica mais caro, porque o poder público está subsidiando de uma forma radical essa questão. Então, isso aí precisa ser levado em conta também. A ocupação de vazios urbanos. Nós precisamos examinar a questão das desapropriações necessárias. Né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre as desapropriações da Avenida Jacu Pêssego, da Roberto Marinho, até da Faria Lima, em São Paulo, foram feitas desapropriações de grande monta. Problema de metrópole. Não é problema de aldeia. Não pode mais você tentar ficar cruzando tudo em nível. Então, Márcio, a expansão urbana ela vai ter que se dar dentro, evidentemente, das suas características territoriais, com a maior possibilidade possível da ocupação de vazios urbanos, porque eu vou estar preenchendo a economia local com mais dinheiro. É isso que eu tenho em mente. A 6ª pergunta: quais os pontos positivos e negativos em relação ao saneamento básico do município? Quais são as suas propostas? Essa é uma questão que dá até medo de começar a falar, mas, né, como nós estamos aqui entre pares, precisa ter para falar. A estação de tratamento de água de São Carlos é uma das mais obsoletas do estado de São Paulo. Ela tem seguramente mais de 50 anos, sempre produziu a água com potabilidade padrão 5. Sempre. Graças, inclusive, a uma cultura que tem em São Carlos. Só que a estação de tratamento de água, além de estar mal localizada, ela é obsoleta no sentido de que ela não tem filtro de lavagem contínua. Ela precisa parar a estação para lavar os filtros. Nós já superamos essa tecnologia há muito tempo. E por que ela está tecnologicamente superada? Porque ela não poupa energia elétrica. Na medida em que você tem que esvaziar a estação para fazer a lavação dos filtros, todos de uma vez, você está comprometendo o abastecimento, por isso você tem que bombear continuamente. É por isso que queima tanta bomba e por isso que São Carlos paga 12 milhões de reais por ano para a CPFL para bombear a água. Por que ela está numa posição errada? Ela está numa posição errada porque o plano diretor provavelmente não previu a expansão da cidade pelo lado da cidade Araci. O que obrigará certamente o que nos obrigará, eu e mais a Associação dos Engenheiros, através do convênio, a determinar que a nova estação de tratamento de água seja feita na Vila Prado e a atual estação de tratamento de água seja transformada num reservatório de 7 milhões de litros, porque a rua que passa atrás da estação de tratamento de água, que agora eu esqueci o nome, é abastecida com água que sai da estação,
é bombeada para o reservatório da Vila Neri, é recalcada na elevada da Vila Neri e volta na rua atrás da estação de tratamento de água. Além do mais, essa tubulação de recalque passa por debaixo do asfalto novo da Carlos Botelho. É uma das tubulações que mais dão trabalho aqui na cidade. Essa tubulação tem que ser remanejada para que a Carlos Botelho pare de ser recapeada. E também porque a água não pode passear até a Vila Neri e descer de volta. A água não é feita para passear. E essa questão da Vila Prado também resolve a questão do bombeamento do Feijão até lá em cima, que é um bombeamento inútil a partir do momento que você tem que fazer reservação lá, porque a cidade precisa de reserva. O que distribui água, né, Silvio? O que distribui água é caixa d'água elevada. Não é bombeando água que você distribui. E você precisa fazer a interligação desses reservatórios para que você possa ter, na verdade, o equilíbrio entre as partes para que você tenha água perenemente. Eu passei pelo Cruzeiro do Sul, conversando com os habitantes do Cruzeiro do Sul. Aí ele falou: candidato, faça uma campanha aqui no Cruzeiro do Sul, prometendo água para nós, que o senhor vai ter um monte de voto. Falei: claro que eu vou, porque eu vou construir uma estação de tratamento de água aqui na Vila Prado. Ah, é? Mas vai construir? Falei: precisa, né? Precisa. O que nós podemos fazer? Eu acho, Márcio, o Reginaldo, as pessoas que estão me ouvindo, o Silvio, nós cometemos um engano estratégico em São Carlos. Eu até me ponho nessa posição. Embora uma vez eu tenha falado para o Melo, em Frankfurt, debaixo da estátua do Goethe, falei: Melo, tenha uma visão de metrópole, não tenha visão de aldeia. Vá para Brasília, seja deputado federal, cresça na política, né? Eu sei que nossos companheiros de São Carlos vão falar: não, fica aqui, porque ele sendo prefeito eu me garanto. Mas não, São Carlos já precisa de outro prefeito, um prefeito com cabeça nova. Tenha visão de metrópole. O Melo não teve. Já discuti isso com ele 10 vezes. Infelizmente, nós todos tivemos uma fase em que São Carlos fez proposições modestas para a cidade. Enquanto outras cidades ganharam muito, porque tiveram ideias, puseram o projeto na mesa e fizeram andar. Retira os trilhos, vai com o governador, propõe a estação de tratamento de água. Por quê? Mas, Sacomano, por que você está falando isso? Porque eu tenho sustentação técnica, tecnológica da Associação dos Engenheiros. E também fazer São Carlos 8, já falei, corre esgoto a céu aberto. Essas questões pontuais têm que ser todas eliminadas. Mas o grande desafio de São Carlos será, na verdade, a manutenção do tratamento de esgoto numa primeira instância, e a grande desafio vai ser prover de água para os próximos 50 anos, com a taxa de expansão de São Carlos de agora. É isso aí. A 7ª e última pergunta, o senhor tem ainda 5 minutos. Quais os pontos positivos e negativos das ações para a preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural do município? Quais as suas propostas? Olha, eu tenho 3 vertentes para eu vou aproveitar essa pergunta e encaixar 2 outras questões aqui. São Carlos é uma cidade muito interessante do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista de patrimônio histórico. Eu cheguei até a cogitar, aqui na Associação dos Engenheiros, numa ocasião eu perguntei para um aluno meu, não foi para um aluno, perguntei para o Carlos Martins, arquiteto Carlos Martins. Carlos Martins, o que significa a cor para você? Eu estou implicado com cor, né? Se vocês não sabem, eu também, de vez em quando, ataco de pintor, né?
E a minha professora é a Mara Toledo. E eu sempre me impressiono muito com a facilidade com que a minha professora tem de chegar numa cor que eu nunca vou conseguir chegar. Por mais que eu treine, como uma pessoa que não tem ouvido, queira tocar violão, viu, professor? A pessoa que não tem ouvido, ele não toca porque o ouvido é uma bigorna. E o olho do amador é um olho que não chega nunca. Falta sempre aquele meio tom, ou um décimo de tom. Então, a cor sempre me impressionou. Eu perguntei, Carlos, por que a gente não pinta a cidade? Pinta, vamos pintar São Carlos. São Carlos está muito cinzentona, dá uma olhada aí. Vamos fazer uma coisa assim, tipo Pelourinho, uma viajada que eu dei. Mas não foi uma viajada. Na verdade, você tem uma estética urbana que você tem que compartilhar. É o físico na sua forma. A cidade ela tem uma formatação. Ela tem uma forma de se apresentar. E o dirigente público tem que se posicionar em relação à questão pública do visual da cidade. Nós tivemos esse projeto do Gilberto Kassab, falando da cidade limpa, o visual mais bonito, Ribeirão Preto imitou, São Carlos está engatinhando, mas a gente tem que transformar São Carlos. E você transforma... aí o Carlos Martins falou, cor é luz, professor. Eu falei, é verdade, né? Bate no espectro lá, abre uma luz branca, abre muitas cores, faz o arco-íris e tal. Então, primeira coisa, vamos iluminar, né? Veja bem, é possível, inclusive, você estatuir o turismo do patrimônio, né? É possível você fazer com que a cidade se apresente. Veja bem, nós, estudantes de engenharia mais antigos, estudamos ali no Dante Alighieri, onde era o E1 da USP, né? Ali na rua 9 de Julho, esquina com a 13 de Maio. É 13, né? Isso. Com a 13 de Maio. Então, ali nós temos um prédio interessante, intrigante. Então, na verdade... O engenheiro também tem um pouco dessa visão. O que intriga? O que o visual intriga? Eu vou dizer uma coisa. Uma das coisas mais surpreendentes nessa minha campanha foi o visual da negação, o visual do não, o visual das pessoas que são desprovidas. Quando você não é desprovido do visual, ela mostra para você uma ferida aberta. Nós também temos que tomar conta disso aí. Nós também temos que tomar conta, tomando conta da sociedade, nós tomamos conta do formato que a sociedade está. Lembrando mais uma vez que é nesta forma que a sociedade se reproduz e ela recompõe o tecido social. De tal sorte, Márcio, que eu lembro muito bem de você cuidando do São Carlos Clube, cuidando do visual do São Carlos Clube. Nunca faltou lá uma tinta para pintar. E eu me lembro bem quando você insistia nessa questão do visual do clube. O visual de uma cidade também fala muito da administração municipal. Ora, nós temos aqui arquitetos talentosos que podem fazer... não só o visual do prédio histórico, mas o visual de toda a cidade. Eu, recentemente, conversando com um arquiteto talentoso, ele me disse que nós perdemos algumas oportunidades, por exemplo, de fazer junto com a reforma da Carlos Botelho, fazer um bulevar, ou fazer um estudo arquitetônico daquela via. Eu tenho a impressão que, dentro do convênio com a EASC, nós ficaremos prisioneiros dessa nova forma visual de São Carlos. E eu ainda vou realizar um sonho. Eu ainda vou pintar, nem que seja um quarteirão. Porque, na verdade, essa ideia de pintar surgiu lá na 24 de maio, onde tem o estúdio da Mara Toledo. E o Braulio
ponho fogo no Braulio para ele pintar, e ele diz que coopta 90% dos vizinhos, que a Rua 24 de Maio é curtinha. Então, eu queria transformar a Rua 24 de Maio numa passarela de cores. E ali fazer, inclusive, desfile de moda, apresentações, e uma série de coisas que poderiam ser feitas. Eu tenho muito respeito por essa questão do visual e eu acho que nós vamos trabalhar direitinho com isso. Nós temos um privilégio de, entre os candidatos, temos 3 que são engenheiros e um que é candidato a vice, também engenheiro. A nossa categoria tem esse privilégio nessa eleição. E também quero fazer, agora não como locutor, mas como, já abrindo as perguntas, o privilégio de ouvi-lo. Foi uma coisa muito bacana, você é da casa realmente, fala com naturalidade, e eu diria que 1 hora foi pouco, ficaria aqui te ouvindo por mais algumas horas. Compartilho a ideia da água, das pinturas, do visual. Recentemente estive fazendo uma viagem à Itália e fui lá fazer o quê? Não fui comer, fui lá ver prédios, ver monumentos, e é isso que eles preservam. A Itália vive de pessoas que vão lá olhar. Quer dizer, esse é o turismo da Itália. E, bom, voltando ao tema principal, a minha pergunta é com relação aos trilhos, que você vem falando constantemente, é uma ideia, não é revolucionária, mas é uma ideia para limpar a cidade. Essa retirada, vamos supor que ela seja concretizada. No seu entendimento, qual é o benefício maior que nós vamos ter com isso aí? Vai ser agregar os terrenos, vai abrir as ruas? Qual que é o foco principal de nós tirarmos esse trilho do meio da cidade? Olha, o principal foco é de natureza econômica. Ela agrega valor não somente à área onde estão os trilhos, mas toda a área lindeira, porque eu posso abrir, por exemplo, uma avenida com 30 metros de largura, que é a faixa de domínio da ferrovia, a menos de um estrangulamento que tem no final da General Osório, que é um estrangulamento possível de ser resolvido. Agora, por outro lado, o que fazer daquela área? É uma questão que acho que antecede essa preocupação. Porque o destino que você dá à área, você também pode configurar o destino que você vai dar para a nossa questão principal, que seria a questão econômica no caso. Veja bem, eu constantemente, Márcio, eu fico imaginando como que eu puxo dinheiro de fora para São Carlos, que é uma obrigação do prefeito. E esse dinheiro de fora não é só dinheiro do governo federal, porque atualmente só o governo federal põe dinheiro em São Carlos por causa dessa briga infernal com o governo do Estado. Nós não conseguimos nada do governo do Estado e Araraquara se delicia com isso, né? O Marcelo Barbieri é o prefeito mais feliz do mundo, porque ele não disputando o verbo em São Carlos com o governo do Estado, não é que o governo do Estado negue, ninguém vai procurar verba no governo do Estado, porque já está estabelecido que o conflito é bom para a eleição, é bom para os políticos também aqui. Então, veja bem, buscar dinheiro fora significa você ter um projeto. Márcio, o melhor dinheiro da cidade é aquele dinheiro que vem o pessoal jogar golfe no Dama, entendeu? Ele traz o dinheiro e vai poluir em outro lugar. Pode vir de helicóptero, de qualquer coisa. O dinheiro do estudante é que eu digo que são os dinheiros exógenos, que vem amplificar o capital de giro. Eu preciso, como prefeito, para ter um mínimo de aceitação, eu preciso que o meu capital de giro aumente. Porque só assim que eu posso criar mais emprego, criar mais curso profissionalizante e assim por diante. Então, qual é o foco da questão?
Tem questões relacionadas à segurança, barulho, trinca nas casas vizinhas, que a gente vai considerar isso, embora para as pessoas que moram ao lado da ferrovia, esses são os problemas quase que fundamentais. O trem de carga passar e dar um apito daquele jeito lá. Mas, se você pegar, Márcio, pelo valor do metro quadrado e pelo valor do frete do trem ferroviário, não pode passar nem sequer pelo crivo econômico. É um corredor caríssimo para comportar um trem de carga, ele não agrega nada para a cidade. Só agrega barulho, confusão, tal. Retirando, eu tenho primeiro a possibilidade econômica, mas mais importante ainda, eu reformato São Carlos. Aí eu pergunto assim, ó, como é que os arquitetos, os engenheiros vão me orientar nessa reformatação? Porque eu posso ligar o Morumbi até o shopping por uma grande avenida, desde que eu resolva os problemas de interligação. Se a rotatória do Cristo continuar como ela está, tudo está perdido, tudo está travado. Não tem condição nenhuma de você cogitar. Imaginem vocês se a avenida, não, a avenida que sobe em direção a Santa Felícia, a Bruno Ruggiero. Se a Bruno Ruggiero for edificada no seu entorno, imaginem vocês o trauma que vai ser para a rotatória do Cristo. Porque a avenida, ela vai ser edificada. Lembram-se da avenida Tancredo Neves. Todo mundo achava que aquilo lá era jogar dinheiro fora, papá, papá. Em 15 anos ela está quase se completando. Se você pensar olha, nós ainda vamos ver a edificação da Bruno Ruggiero. USP 2, aquele centro comercial que se instala no alto da Miguel Petroni. De repente, um loteamento ali disparou tudo, que é aquele loteamento Itamaraty, não é? É o nome do loteamento que deu origem. Primeiro começou com casas, mas a abertura, duplicação da avenida é que deu origem a essa enorme edificação por aquele lado, porque foi uma questão de oportunidades de negócio. Ninguém planejou aquilo lá, gente. Ninguém planejou. Então, a gente tem impressão, Márcio, que nós podemos estimular o crescimento para determinadas regiões. Mas aí você controla, inclusive, o crescimento, além de você fazer toda essa agregação de valor. Veja bem, eu já disse isso aqui para alguns colegas. Se eu pegar um quadrilátero que pegue, por exemplo, o Rio Gregório. O Rio Gregório é um dos lados. E a Getúlio Vargas é outro. E a Avenida São Carlos, fechando aqui, nesta profundidade em direção à Vila Neri, em direção à Vila Santo Antônio, não tem uma agência bancária, a não ser a Caixa Econômica Federal, aqui da rua, próximo do Jardim aí. Então, você precisa também estimular o crescimento daquele lado. Você precisa jogar, digamos assim, a oportunidade de você transformar aquela área num território produtivo. Aí eu consigo exogenia financeira. Porque você pode divulgar a cidade, você pode aumentar o mercado, eu posso me transformar numa cidade competitiva. Então eu tenho que aumentar estudante, aumentar o número de salas de aula de estudantes de fora, ir lá no Dama, aumentar ainda mais as perspectivas, porque se um campo de golfe movimenta a economia, eu preciso pensar no turismo tecnológico, no turismo de observação. Eu preciso rearranjar a represa do 29, que está abandonada, é propriedade da CPFL, eu preciso levar para lá água, entendeu? Porque aí eu valorizo o local. E eu dou oportunidade de crescimento econômico. Sacomano, nas suas palavras, você deixou bem claro uma das soluções assim para
tirar o trânsito do centro seria realmente transferir o centro econômico para outros lugares, para os bairros, por exemplo. Tirar os bancos, né, do centro e jogar nas outras avenidas aqui ou nos bairros, né? Essa é uma solução. Em outros momentos, conversando com você também sugere, e hoje mesmo você acabou dizendo, que vão ter que desapropriar em algum momento, que é para tirar esse nó, essa coisa que empata a nossa cidade, né? Agora eu queria saber de que maneira seriam feitas essas desapropriações, considerando que nós temos a Avenida São Carlos, que não é uma avenida, né, que corta o sentido norte-sul, e a única rua da cidade de São Carlos que corta no outro sentido, leste-oeste, é a General Osório, que também tem um calçadão ali. As outras, todas, têm edificações que, no meu modo de ver, é muito difícil de desapropriar, que é o caso do cemitério, Toalha de São Carlos, Santa Casa. Santa Casa, USP, de um lado, fábrica de tapetes do outro. Como é que você encara esse problema, esse grande desafio? Veja bem, Reginaldo, nós não podemos deixar de mencionar nessa pergunta que nós passamos anos com falta de planejamento e começamos, então, a comer da nossa própria carne. Essa é a grande verdade. O que a gente já conversou uma ocasião, Reinaldo, há muito tempo atrás, é sobre um certo infartamento que São Carlos deu. É entupimento de artérias. E aí você precisa criar as pontes de safena. São soluções complicadas, complexas. Veja só, São Carlos, apesar de toda essa guerra da saúde aí, São Carlos não pode sobreviver sem a Santa Casa no momento. Você teria que dimensionar uma solução para a retirada da Santa Casa, o que abriria possibilidades para nós. Agora, o anel viário, ele pode ser completado, pelo menos do ponto de vista de hoje, ele pode ser completado ali da ponta da rodoviária junto com a educativa. E, além do mais, você pode também construir uma marginal do lado interno da Avenida Washington, da rodovia, porque hoje a Washington Luiz é uma avenida da cidade. E você está disputando ali velocidades de mais de 90 km por hora, porque não há obediência dessa redução de 90 km. Agora, dá sim para apropriar, para desapropriar. Nós, por exemplo, poderíamos citar o caso da Vila Elizabeth ou da Estância Suíça. A pergunta que eu fiz, aquela região fica submetida a uma legislação que vai deteriorar brutalmente a região, ou nós vamos fazer uma proposta de fazer com que aquelas edificações que já estão lá tenham um valor agregado maior? O destino do parque da Vila Elizabeth é comercial. Não há como se negar. À medida que você começa a trabalhar com seriedade, à medida que você começa a ter apoio da Associação dos Engenheiros, à medida que você passa a ter apoio do sistema que faz o mercado de imóveis, e você começa a ter apoio, as pessoas vão começar a ter uma perspectiva de mudança, e, a partir daí, você tem uma reorganização econômica da cidade. Porque são pessoas que têm poder aquisitivo alto e que podem trocar os seus imóveis ou podem se deslocar, como vai acabar acontecendo. As placas de aluga-se lá já são num número muito grande. Daqui a pouco ninguém vai mais aguentar. O mercado é o mercado e não tem como você fugir dele. Aí, veja só também, a Prefeitura Municipal desapropriou o hotel. Em compensação, a Prefeitura gasta muito dinheiro com aluguéis de imóveis que ficam ali no centro, que congestionam uma barbaridade o centro da cidade. Veja, por exemplo, Secretaria de Educação, PROAB, e
E se você for examinar, professor, se você for examinar, todo mundo mal acomodado, tudo adaptado. Eu lembro da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que o professor Emerson Leal ocupou aqui, era a secretaria era uma casa adaptada para a secretaria, mas absolutamente sem nenhum tipo de conforto, sem nenhum tipo de possibilidade, um trabalho sério, de você ter pranchetas, de você ter... Né? Não que você precise de luxo. Eu me lembro das edificações oficiais japonesas, elas são extremamente modestas do ponto de vista de... Né? Mas por dentro ela tem equipamento, espaço, tudo muito bem arrumado, extremamente anexado aí toda a parte computacional, toda a parte de sistema. Então, voltando à questão das desapropriações, elas são difíceis, mas as difíceis a gente vai mascando de uma forma que você possa organizar uma desapropriação, começando pelas mais fáceis. Vai abrindo a cidade, você vai transformando a cidade. Essa transformação, ela não vai se dar da noite para o dia, não existe a menor possibilidade de você prometer isso, conversar isso numa associação dessa natureza. Mas é possível você dar uma saída. Agora, veja bem, tem um plano diretor. O plano diretor está sendo revisado. Eu lamento informar os senhores que eu vou ter que revisar o plano diretor revisado. E ele vai ser revisado aqui nesta casa. Não que a gente não vá contar com, evidentemente, com outras opiniões. Por quê? Porque, de repente, São Carlos e todo o interior do estado de São Paulo foi pego de surpresa por um desenvolvimento fantástico. Agora, tem cidades mais arrumadas que São Carlos. Piracicaba é uma, Araraquara é outra, Marília é outra. Então, nós precisamos perder a nossa visão de ser modesto para começar a fazer obras que são compatíveis com o desenvolvimento de São Carlos. Tem mais uma pergunta, candidato? Comando, boa noite. Boa noite, senhor. Eu estou um pouco preocupado. Sim. Com relação à expansão urbana. Você falou alguma coisa em termos de expansão urbana. Mas está me chamando a atenção a seguinte situação. Eu sei por um estudo que foi feito de água tal, que em 2010 São Carlos teria em torno de 228 mil habitantes. Chegou a 220 agora. Então, mais ou menos. E que, a partir daí, a cidade não teria um crescimento tão violento, embora você acabou de dizer que está acontecendo algo inesperado, né, principalmente nesse centro do interior do estado de São Paulo. Um crescimento muito grande. Mas, com relação ao plano diretor, porque ele estabeleceu, né, o perímetro urbano, a sua zona urbana. Isso me preocupa. Porque, Sacomano, veja bem, nós temos a Zona Sul, que se falava que não se podia haver expansão, porque era a zona de recarga do aquífero. Você acabou de falar do Zavalha, todos aqueles empreendimentos, e a semana passada eu acabei vendo no jornal mais 3 loteamentos aprovados pelo Grapoab naquela região, com mais 2.650 lotes. Tá certo? E esse plano, que isso foi feito na década de 90, ele apontava exatamente o crescimento para a região de Santa Felícia, o crescimento de São Carlos. Que você falou que ninguém se preocupou com isso, não é? Aí você vai para essa região da Vila Neri, que o plano diretor ele limita a expansão, transformando toda aquela região, que é uma região de nascentes, tá certo? Sim. Em chácaras de recreio, tá certo? Determinado pelo plano diretor. Aí nós temos uma zona que poderia ser de expansão, aquela região de Ribeirão Preto, tá certo? Sim. Só que ali tem um detalhe. A dama urbanizadora, fazendo com que o preço do metro quadrado, tá certo? Ele se eleve naquela região. Então, para você expandir ali, é algo complicado. E não sobra ali aquela região de Santa Felícia até encontrarmos, que já estamos encontrando, Ibaté.
Tá certo? Então, o que eu tenho observado ao longo desses 5 anos que o plano diretor foi colocado, e ele está sendo revisado, e isso eu peço a você, realmente, porque nós, da associação, nós não sabemos como é que está sendo feita essa revisão de plano diretor. Tá? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre, na sua visão, você é um planejador, quer dizer, se nós estamos limitados na nossa fronteira, como resolver isto? Silvio. Em termos de crescimento, que você está dizendo que haverá e fatalmente está acontecendo, né? Silvio, olha, primeira a questão básica. O plano diretor terá que ser revisto. Não tem como. Ele já está atrasado. Segundo lugar, Silvio, a resposta está na sua própria pergunta. Você vai limitar, o border de São Carlos, ele tem que acomodar a cidade de São Carlos. Se ela está infartada por dentro, ainda você cerca por fora, você vai acabar tendo anomalias de todo tipo e natureza. Ao contrário, a gente precisa buscar oxigênio exatamente no rearranjo do border, dos limites. Mas também nós precisamos ver que São Carlos tem muita área vazia. A área vazia, a área urbana vazia, é uma área que tem custo. Ela tem custo no sentido de que ela não está utilizada plenamente. Nós temos muitas áreas vazias. Isso também é preciso que tenha um plano de estímulo a essas questões. Eu disse para você dos autos da Miguel Petroni, porque você se recorda, Silvio, que eu e o Juquita, naquele programa Intersom Debates, nós estávamos durante um programa lá e recebemos a informação que a USP estaria comprando uma área na cidade e que para montar o Campus 2. Ali do programa Intersom Debates, nós interceptamos essa proposta, dizendo por que a USP não se instala na Universidade Federal de São Carlos. Tudo isso está registrado com o encontro entre reitores. Isso aí, ali daquela nosso diálogo, surgiu, então, um grande impacto. O governo do Estado não deve gastar dinheiro numa área numa cidade que tem área possível e que ela pode marcar digamos assim, uma zona de crescimento econômico e de crescimento social para aquela direção. Então, veja bem, o aquecimento daquela área se deu muito em função da decisão de um proprietário de terra, evidentemente, que teve muito valorizado as suas áreas lindeiras. Ele doou para a USP. O que a USP ia comprar e valorizar da mesma forma as áreas lindeiras, porque nós queríamos saber, no programa da Intersom, aonde seria aquela área. Porque poderia ter compra antecipada dessa área. E nós estávamos discutindo essa questão. Não era uma questão posta por mim e por ele, era uma questão posta pela cidade. Aonde vai ser? É um mistério, ninguém viu, estão tratando de terra, não sei o que e tal, e a gente perguntou no rádio essa questão aí. Então, veja só, Silvio, que nós não tínhamos, naquela época, ideia deste tópico do planejamento do campus da USP. E deu com o advento da Bruno Ruggiero, você viu o que aconteceu para aquela direção. Vai transformar completamente o Santa Felícia em outro bairro, talvez de outra natureza. Os comércios, os corredores comerciais são fortes. Então, a resposta que eu tenho para você é isso aqui. O convênio com a Associação dos Engenheiros, ele basicamente começa na revisão do plano diretor. Isso já é de conhecimento de alguns de vocês. Eu tenho conversado com vocês. Você sabe que eu tenho essa proposta de começar o convênio com a Associação dos Engenheiros pela revisão do plano diretor. Os desdobramentos do convênio serão negociados entre eu e o interlocutor nomeado pela Associação dos Engenheiros
para trabalhar comigo na prefeitura. O 1, ou 2, ou 3, nós vamos fazer um acordo com a associação, porque eu não posso prescindir da associação no momento de transformação da cidade. No momento de transformação da cidade, não dá. Mesmo porque é uma responsabilidade que não dá para carregar sozinho. Você não diz, eu vou tirar os trilhos, porque tem dinheiro para tirar os trilhos. Eu vou tirar os trilhos da cidade. Você não pode arcar com a responsabilidade solitariamente. Eu não quero entrar para a história como um charlatão. Eu quero entrar para a história como uma pessoa que contribuiu com a cidade. Se eu tiver mais 500 pessoas para assinar embaixo, melhor para mim. Eu preciso do talento e da competência dos colegas da Associação dos Engenheiros. Tá certo? E eu acho, Silvio, que você tem muita lucidez, para saber aonde esses limites deverão ser postos. 2 minutos ainda, candidato. O senhor tem 2 minutos ainda para as suas considerações finais. 2 minutos. 2 minutos. Pessoal, eu gostaria de, nesses 2 minutos que o Márcio me deu, com tanta ênfase, agradecer muito o pessoal da Associação dos Engenheiros, mesmo porque aqui, você tem razão, Márcio, eu fico com o espírito mais liberto, fico mais solto, inclusive porque eu tenho aqui pessoas que eu gosto muito. Aí está o Carlito, o Silvio, pessoas com quem eu convivi, o Reginaldo, o Márcio, o Dovigo, meu amigo aqui da casa. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade, agradecer aos meus companheiros aqui e me colocar à disposição de vocês para qualquer outra interceptação que fosse possível. Reafirmo que ficaria mais algumas horas te ouvindo. Solicito uma salva de palmas. A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos agradece a presença do senhor, de vocês, todos da plateia, e se coloca à disposição para qualquer auxílio, qualquer ajuda, e no seu futuro governo estaremos presentes com muita certeza e com muito grado. Muito obrigado. As palavras finais do arquiteto Reginaldo Perotti. Bom, eu não tenho nada mais a dizer, a não se agradecer a presença de todos, do Emerson Leal. E, Sacomano, eu tirar o chapéu para você, né? Que gostoso, que papo gostoso.